Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Henrique Ribeiro. Atualmente eu faço uma missão científica financiada pela CNPq. O professor que me ajudou a fazer foi o professor Dr. Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho e eu faço economia na Faculdade PUC São Paulo. E o meu tema foi Real Digital frente ao mundo, estudo de caso do Real Digital. Bom, iniciando aqui o projeto, a minha apresentação aqui eu quis dividir em 3 etapas. Bom, a primeira etapa eu vou explicar um pouco mais os conceitos tecnológicos abordados sobre o tema, né, que são explicar o que são CBDCs, o que é tokenização, o que é blockchain. Então, fazer uma explicação bem geral acerca desses assuntos mais técnicos, né, para dar como base para o interlocutor, para ele entender depois a parte 2, que é basicamente explicar realmente como o Brasil está frente a essas características, como está o Brasil frente aos pares internacionais, né, entender primeiramente esses pares internacionais, né, quais são as características diferentes, como é que eles estão, a regulação deles, e depois trazer aqui para o Brasil e explicar realmente de fato como o Brasil está hoje nessas questões, nesse caso. E também trazer os benefícios, o contexto, e os problemas também, né? Bom, primeiramente para iniciar a minha apresentação aqui, eu quero explicar primeiro o quanto esse tema é relevante no mundo hoje. Então, eu trouxe aqui um gráfico aqui feito pela Atlantic Council dos Estados Unidos, que é uma empresa com foco na pesquisa de relações internacionais, onde basicamente ela demonstra que 180 países hoje, que representam um total de 98% do PIB mundial, já estão estudando ou vendo alguma forma de entender a criptomoeda, né? Então, estão buscando a criptomoeda. Então, por exemplo, a gente vê aqui que em rosinha 11 já foram lançadas, 21 países, né, estão fazendo projeto piloto, 32 estão desenvolvendo, 46 pesquisando, e a gente mostra que é bem recente, dos 21 para os 23 para cá, né? Então, a gente vê que realmente é um tema bem relevante, e ele também explica que nos últimos 6 meses, os países do G20, todos eles distribuíram grande parte do seu orçamento para desenvolver tecnologias voltadas às moedas digitais. Então a gente vê que é um tema importante e relevante recentemente. Bom, passando aqui, primeiro eu vou explicar um pouco das metodologias usadas no meu trabalho, né? Basicamente aqui a metodologia usada foi a literatura mais recente do BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, um levantamento histórico das várias experiências internacionais sobre o assunto, como por exemplo leis e regulamentações de diversos bancos centrais ao redor do mundo, em entrevistas também com funcionários das empresas VR Tokenizadora e Banco Santander Brasil. Então foi basicamente essa a minha metodologia. Iniciando aqui o trabalho de fato, bom, primeiro eu quero explicar esses conceitos mais técnicos, o que é a moeda digital de Banco Central e tokenização, todos esses termos. Então vamos iniciar. Uma criptomoeda de Banco Central é uma forma digital de moeda fiduciária. Ela é emitida e controlada por um Banco Central Nacional, e as CBDCs são emitidas e garantidas por uma instituição governamental. Além disso, ela utiliza uma infraestrutura centralizada, então realmente é centralizada no governo. E quais são os benefícios, né? Por que agora? Qual o contexto dela? Por que elas estão surgindo agora? Bom, primeiro eu vou explicar alguns benefícios que ela traz, né? O que já explica o porquê da gente estar usando ela, do mundo estar usando ela, mas tem um tema mais específico que eu vou trazer logo depois. Mas para iniciar aqui, as criptomoedas hoje de bancos centrais, vou chamar de CBDCs, né? Elas, além de serem mais seguras, mais rápidas, permitir maior rastreabilidade, maior transparência, elas também podem proporcionar uma inclusão maior nas transações internacionais, já que hoje é um sistema caro, lento e baixa estabilidade e que tem muito conflito entre regulações entre países. Então, criar uma criptomoeda do zero, onde vários países estão criando, é como se fosse uma luz em branca para você realmente fazer e escolher realmente as regulações para não interferir uma na outra. Bom, ainda tem alguns problemas, as CBDCs, como os problemas como o que vai fazer, como o governo vai tratar essa privacidade do usuário, atividades legais, o custo de uma alta infraestrutura tecnológica para usar o país inteiro, além de risco de cyberataques. Mas aqui tem um contexto cerne do porquê que as CBDCs estão tão em voga atualmente. Bom, o principal problema é que é o surgimento das criptomoedas privadas, que com elas foi ocasionando a perda da capacidade de exercer política monetária aos bancos centrais. Bom, por que isso? Basicamente, quanto mais você adere às criptomoedas privadas, as pessoas aderem, menos capacidade os bancos centrais têm de exercer política monetária, o que a gente vê que é um risco bem sensível. Então a gente vê que a nível internacional, o objetivo das criptomoedas dos bancos centrais estarem surgindo agora é de proteger principalmente a soberania nacional. Em virtude dessas criptomoedas descentralizadas elas estarem sendo usadas muito em voga, né? Atualmente, em 2021, por exemplo, a gente foi utilizado 2 trilhões de dólares para criptomoedas, sendo que desses 2 trilhões, a Christine Lagarde do Banco Central Europeu disse que 23% delas é usado para recursos legais. Mas então a gente vê que as criptomoedas estão sendo bastante usadas,
E o governo sempre teve como papel fundamental o fornecimento de moeda, que é um bem público. Então, sendo que a moeda depende da confiança pública na gestão do sistema monetário pelas autoridades. Então, a autoridade em si, ela tem que conseguir proporcionar e exercer essa política monetária, né? Porque senão ela perde soberania monetária nesse caso. Então, esse é um dos fatores da moeda digital. Agora, explicando alguns conceitos envolvendo isso, eu vou explicar o que é a DLT. A DLT, ela basicamente é um livro-razão. Ela é um armazenamento de dados em conjunto com vários computadores, onde um erro não compromete toda a infraestrutura. Basicamente, ela é o conjunto de registros de dados, é um conjunto de armazenamento de dados compartilhados entre vários computadores. Então, se o A vendeu uma caneta para o B e eu tentar fraudar falando que o A vendeu para o C, todos os computadores da rede vão falar, não, eu vou ter fraudado só um computador. Todos os computadores da rede vão falar assim, não, o A vendeu para o B, não para o C. Então, basicamente, é um sistema bem seguro, principalmente para custódia, né, para transação, para o histórico da transação do ativo, nesse livro Razão, onde mostra, por exemplo, o histórico cronológico de todas as transações feitas, todas as informações de quem a caneta passou na mão de quem, então, e a formação e essa informação ela é validada em todos os computadores da rede, então é praticamente impossível fraudar. Bom, blockchain é um termo que todo mundo já deve ter ouvido falar. A blockchain é um DLT, é um conjunto de dados, só que o do blockchain é um conjunto de blocos de dados compartilhados entre vários computadores, né? Bom, agora eu vou explicar um pouco da palavra tokenização. A palavra tokenização ela se refere, basicamente, ao simples ato de eu transformar um ativo físico em um ativo digital. Como isso, né? Ou seja, se cria uma representação digital, se cria um certificado digital de um bem. Esse bem pode ser carro, pode ser imóvel, pode ser contrato, pode ser até dados, pode ser objetos. Então, não precisa ser bem um ativo físico, mas pode ser dados. Dados de algum usuário eu posso transformar em um token. Então, que é basicamente, como eu disse, certificado digital. Por exemplo, se eu tiver um imóvel, eu posso dividi-lo em 4 tokens e o imóvel custa 1 milhão, cada token vai valer 250 mil. Isso, além de trazer mais liquidez para o mercado, traz mais investidores, já que o preço agora está mais acessível. Além de trazer novas oportunidades de investimento, como, por exemplo, eu posso fracionalizar uma obra de arte também. Então, dividir uma obra de arte por 5 tokens. Então, a gente vê o quanto isso é importante. Bom, aqui então eu vou comentar um pouco dos contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? Basicamente, ele é um contrato que ele funciona DVP, é o nome, que é um termo em inglês, que se chama Delivery versus Payment, que é entrega versus pagamento. Basicamente, o contrato inteligente ele funciona. Hoje, um contrato, quando você vai executar a cláusula, precisa acontecer uma coisa antes. Então, aconteceu isso, a cláusula é executada. No contrato inteligente é ao mesmo tempo, não tem esse um tempo 1, depois tempo 2, não, é ao mesmo tempo. Então ele identifica que o pagamento foi feito e já libera o registro do objeto comprado. Então ele automatiza o processo, facilitando a compra, é um sistema muito mais seguro, além de ser totalmente ligado com a DLT e sendo as informações sendo compartilhadas com todos, né? Então esse é o importante do contrato inteligente. Bom, passando aqui um pouquinho para os resultados, aqui eu vou ser um pouquinho mais sucinto, né, para da apresentação, mas basicamente aqui eu queria dar alguns resultados de alguns países, como é que eles estão frente a isso, né. O estado de Wyoming e do Texas, em 2021, eles transacionaram uma lei que identifica e define o que são criptomoedas e explica o que é uma representação de valor digital, o que é um investimento digital. Então, eles, além de explicar entender de fato o que eles reconhecem criptomoeda como um meio legal de troca. Então, se eu chegar com uma Bitcoin lá, eles aceitam como pagamento. Bom, a China em 2021, por exemplo, ela também proibiu a mineração de criptomoedas, que é a Bitcoin, né? Minerar Bitcoin lá, basicamente para proteger também e diminuir o uso de Bitcoin lá, onde a Bitcoin, como parou de poder minerar lá na China, todos esses mineradores vieram para outros países, o que aumentou também a regulação dos países, como por exemplo no Reino Unido, que está tramitando uma lei de mercado e serviços que basicamente dará mais poder de regulação para criptomoedas. Bom, em Portugal hoje a legislação ela é mais omissa, ela falta regulamentação, o que traz também bastante turismo para o país, sendo reconhecido como título de crypto-friendly, né, amigo da cripto, por ele não ter taxação de ganhos com valorização de criptomoedas, por exemplo. Bom, agora explicando um pouquinho mais do caso na regulação do Brasil, a gente vê que o Brasil está bem alinhado com esse tema, visto que a regulamentação brasileira sobre o assunto está surgindo no âmbito nacional e internacional bem pouco tempo depois do escândalo que aconteceu internacional. Isso todos os países estão fazendo, mas a gente vê que o Brasil também está fazendo, então a gente dá um ponto positivo para o Brasil também está fazendo, que foi relacionado à falta de transparência da corretora quanto aos seus ativos, o caso da FTX, que basicamente ela quebrou por uma falta de credibilidade, que ela não teve uma governança adequada, escondeu alguns assuntos voltados para a criptomoeda, o que gerou insegurança no mercado e aumentou a regulamentação de vários países. Como foi, por exemplo, no Brasil,
que na primeira lei do 22 de 12 de 2022, a lei do Brasil explica o que é um ativo virtual e estabelece que o Banco Central e a CVM devem regulamentar isso. Então, no Brasil, a gente já entende que, por conta da FTX, a gente viu que deu maior importância para esse tema. Bom, o Brasil hoje também tem o LIFT, né, que é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. Basicamente é um projeto piloto feito pelo Banco Central e pela FENASBAC, que é a Federação Nacional de Associação dos Servidores do Banco de Central. Bom, onde basicamente o Real Digital, onde basicamente esse projeto tem o objetivo do Real Digital de players do mercado ajudarem a contribuir para o Real Digital avaliando viabilidade tecnológica, entre outros. Bom, por exemplo, um dos escolhidos que eu escolhi aqui para apresentar foi do Banco Santander, onde basicamente o Banco Santander propõe uma tokenização do direito de propriedade de veículos e de imóvel. Bom, então eu faço o contrato inteligente onde eu agilizo o pagamento pelo bem sendo transferido ao mesmo tempo, no mesmo momento em que seu direito de propriedade também é transferido. Então, na hora que eu for comprar um carro, por exemplo, mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor isso aqui, que tem um gráfico, uma tabela explicando, um gráfico, né, uma imagem. Mas basicamente usar a tokenização para você comprar a propriedade de imóveis e agilizar o contrato inteligente nisso. Bom, aqui também tem o sandbox regulatório, onde basicamente a CVM regulou como se fosse uma caixinha de areia, onde todos os players que estiverem nesse sandbox regulatório podem fazer o que quiser, o que bem entender. Óbvio que a CVM está supervisionando, mas é mais um meio regulatório onde os players do mercado podem fazer realmente podem experimentar e ter um sistema temporário onde eles podem estar acima das leis ali, por exemplo, vamos supor, mas só para um experimento, realmente para entender a viabilidade tecnológica. Bom, aqui está a questão do Santander, né, onde ele mostra basicamente esse DVP, né, Delivery versus Payment. Aqui mostra a corrida física para você comprar um carro e aqui a digital, né, como ficaria. Então, basicamente a gente vê que a solução proposta do Santander, ela visava simplificar o processo por meio de uma solução tecnológica, né, que seria a tokenização, e permitisse a transferência instantânea dos ativos e seus valores, eliminando a necessidade, por exemplo, de comparecer presencial em cartórios e a restrição de horários de funcionamento da instituição, por exemplo, oferecendo além de maior agilidade e redução de custos para os usuários. Então a gente vê a importância disso. Bom, em 2023 também o Banco Central ele anunciou o DREX, né, que é um acrônimo para Digital Real Electronic X, onde basicamente ele explica também, ele realmente lança para o mercado, ele explica para a população brasileira o que ele está fazendo, como ele está fazendo, onde explica que agora o DREX está em teste e está para ser lançado a partir do fim de 2024. Então lá ele explica a diferença com o Pix e explica bastante coisa relacionada a DREX, que agora eu não vou comentar, né, porque não temos tempo para falar isso. E agora eu queria comentar um pouco da VR tokenizadora, né, resultado do sandbox regulatório. Essa VR tokenizadora ela é uma empresa onde ela faz debêntures tokenizadas. Basicamente, para não entrar no mérito aqui do que é uma debênture e como funciona, o processo utilizado hoje dentro dessa sandbox, para a principal diferença do modelo tradicional, é que não existe a existência de um depositário central, ou seja, não tem a B3 para registro da informação, ela é feita no blockchain. Então, como mostra aqui na imagem, você corta esse agente fiduciário, esse agente no meio, o que diminui bastante custos, tanto para a empresa, tanto para os bancos, escrituradores que forem ajudar o corte intermediário, né, resultando no corte de custos. Bom, aqui eu vou explicar agora algumas considerações finais, né? Bom, basicamente aqui o Real Digital ele pode afetar de forma considerável a diminuição de custo de oferta de crédito por parte de bancos, né? Como a gente explicou na parte de custos de financiamento, por exemplo, de veículos, né? Custos ligados à intermediação seriam anulados, que é o caso do financiamento de veículos ou de crédito direto, né? Como eu disse. Portanto, como as principais soluções que a gente pode dizer por impacto financeiro, por exemplo, também. Podemos citar a maior variedade de ativos digitais que antes eram inexistentes por meio da fracionalização, né? Como eu tinha dito, você pode comprar uma parte de uma obra de arte ou comprar frações de energia renovável, possibilitando a entrada de investidores menores e tudo de maneira segura e estável. Você também aprimora a liquidez aprimorada por conta da tokenização, acesso amplo aos investimentos, já que a tokenização torna possível a fracionalização de ativos, maior transparência, já que as ações são realizadas em blockchain, o que é uma tecnologia, como eu disse, que a gente tinha comentado, né? São registradas de forma imutável e transparente. Você tem uma eficiência de redução de custos. A tokenização ela elimina também muitos intermediários de processos burocráticos. Frações divisíveis e combináveis, né, que é o que acontece com os tokens. Também tem acesso aos mercados globais, como a gente já tinha dito, remove barreiras. Além da velocidade também, já que a B3 funciona no horário dela, no horário de mercado, né, por exemplo, pode transacionar ativos fora do horário do mercado, né, por exemplo, com a blockchain.
além da segurança também desse ativo. Então, basicamente foi isso. Aqui tá as minhas referências, de onde eu tirei a maioria desses assuntos. Foi só algumas, né? No meu trabalho tem muito mais. Bom, e aqui para finalizar também o meu contato e o contato do meu professor. Bom, qualquer coisa, pessoal, se tiver dúvida, pode comentar comigo. E a apresentação foi bem rápida, desculpa, mas é que o tempo é realmente tem um limite máximo, né? Então, queria agradecer a todos por ter prestado atenção. E caso queiram dúvida, podem comentar. Muito obrigado.